Bitcoin estava se preparando para dar continuidade à sua alta passada dos 31 mil dólares e do nada ele volta para os 29.500 de uma porrada que durou 30 minutos. Em menos de 30 minutos o mercado caiu 5% e deixou muita gente preocupada por conta de uma notícia só que a gente vai avaliar completamente ela agora. Para começarmos, esse aqui é o gráfico de 30 minutos do Bitcoin. Vocês podem ver que em uma vela de 30 minutos o mercado teve uma queda de 5%. Se a gente colocar uma régua aqui, vamos ver que realmente foi 5% de queda. Ele saiu diretamente dos 31 mil dólares e 74 dólares para direto dos 29.500. Então foi uma queda relativamente muito forte. As altcoins em si subiram bastante durante o dia, durante essa porrada. Muitas devolveram toda a parte do lucro que tiveram durante o dia. E agora o mercado está se reestruturando, fazendo o quê? Um padrão de equilíbrio dentro desse time frame. Então é normal, depois de várias porradas, o mercado ficar em um padrão de equilíbrio, de indefinição. Então você precisa analisar isso e achar um momento bom para você fazer uma entrada ou uma saída, tá? Então agora é o seguinte, o que levou o mercado a esse ponto? Que notícia foi essa que chegou a dar um susto desse tamanho do mercado? E eu tenho muita coisa para te falar, porque é uma notícia que a gente já vem falando nesses últimos vídeos, que você me acompanha. Se não me acompanha, você tem que se inscrever nesse canal agora, que esse é o melhor canal de cripto que você vai encontrar aqui nesse mercado. E é o seguinte, o papo gira em torno dos ETFs. Vamos dar uma olhada nessa notícia a fundo. E aqui estamos na raiz do problema. A SEC dos Estados Unidos considera os registros de ETFs de Bitcoin inadequados, aponta a reportagem. Então vamos desmistificar isso, desmistificar, enfim, não sei. A SEC é o órgão que regulamenta o mercado financeiro dos Estados Unidos, tá? Então qualquer atividade financeira lá tem que ser aprovada e passada pela SEC. Perfeito. Agora, ETFs são fundos de investimentos, são formas de você delegar a sua tomada de decisão do que eu vou investir. Você coloca na mão de uma empresa e ela faz esses investimentos, tá? Então é uma terceirização da sua decisão de investimento. Perfeito. E agora eles julgaram como inadequados. Nós temos um histórico de ETFs sendo rejeitados em 2022. Então 2022 foi um ano que chegou muita solicitação de ETFs do mercado de cripto. Então tem muito ETF de ações aí, tá? Fundos de investimentos do mercado de ações, perfeito. Agora de cripto, a gente não tem toda essa gama de oportunidade. Então um que for aprovado já pode ser um excelente sinal para o mercado, que outros podem vir. E o fundo de investimento é uma excelente porta de entrada para muito dinheiro institucional, dinheiro grande, tá? Coisa de bilhões de dólares para cima. Então, agora em 2023 tivemos várias propostas, várias empresas aí querendo lançar ETFs de Bitcoin, seja do mercado futuro, do mercado alavancado, que tem como você fazer um fundo de investimento em alavancagem do Bitcoin, e tem como você fazer no mercado spot, que você conhece, né? Compra e venda normal, montar a carteira e acabou. Não tem nada a ver com negociação futura de alavancagem. Perfeito. Então, entendendo isso, este ano, todo o hype que o mercado teve foi criado em cima da expectativa que novos ETFs de Bitcoin vão ser liberados no mercado, aprovados. Só que aí ficou esse pequeno detalhe, que é a SEC precisa aprovar isso. Eu falei com vocês no vídeo lá atrás exatamente esse ponto. Existe uma chance bem grande da SEC dar um problema aí para não aprovar com muita facilidade. O histórico já não ajuda. Em relação a briga da SEC com o mercado de cripto, todo mundo já sabe. E agora já colocaram aqui, consideraram como ETFs de Bitcoin inadequados, mas você tem que entender um pouco do que significa inadequado e como isso vai impactar daqui para frente. Então, dando seguimento, os registros recentes da BlackRock são as empresas que fizeram solicitações para lançar um ETF no mercado financeiro, tá? BlackRock, ARK Invest, Fidelity e outros gestores de ativos não são suficientemente claros e abrangentes. Então, isso aqui eu preciso só deixar uma coisa bem clara. Eles não foram rejeitados, tá? A SEC não chegou e falou assim, não, esses ETFs são rejeitados, não vai entrar em negociação. Não foi isso. Foi apenas um sinal de parada, assim. Pô, uma atenção. Conserta esse negócio, precisamos de mais clareza, mais informações para ter uma tomada de decisão se vamos aprovar ou não. Excelente. Então, sabendo disso, o risco diminui um pouco, tá? O que torna isso tudo que aconteceu com o mercado um susto e não relativamente um risco. Só que aí vem o seguinte, tá? A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM lá dos Estados Unidos, tá? Que é a SEC, rotulou as recentes aplicações dos gestores de investimentos como inadequadas. Então, só essa palavra inadequada vai gerar um impacto muito grande no mercado.
Então muita gente vai começar a espalhar informação desnecessária, mas eu tenho uma preocupação aqui que realmente está me deixando um pouco com o pé atrás do que está acontecendo com o Bitcoin. E a origem de tudo isso, dessa notícia que você está vendo, é a SEC pegando em cima do mercado de cripto. A gente já teve um histórico aí, em cima das corretoras, Binance, Coinbase, perfeito, já entendemos isso. Agora está indo em cima dos ETFs, que a gente não sabe o que vai dar. Mas a maior alegação que eles têm é que o mercado pode ser facilmente manipulado. Isso aí não tem como eu chegar para você e falar que não existe isso, porque existe. O mercado é manipulado. Quem vive ali mexendo com gráfico, quem realmente entende um pouco de análise técnica, acompanha o mercado, sabe que isso é a coisa mais normal que tem. Não é todo dia, toda hora que acontece, mas quando acontece fica bem claro. Beleza, Douglas, e qual que é a sua preocupação em cima disso? Minha preocupação é que você não deixe o seu like nem sua inscrição, porque isso aí é mais importante para você do que para mim. Porque eu tô aqui para te dar informação, para te conscientizar e te deixar capaz de ganhar muito dinheiro com esse mercado, ainda mais um ciclo de alta que a gente pode ter em 2024, 2025. Mas para isso você tem que estar de braços abertos para receber o meu conteúdo aqui, cara. Então, sua inscrição, novamente, é extremamente importante para você. Agora é o seguinte, qual que é a minha preocupação em cima disso aqui? Minha preocupação é que o mercado está criando uma expectativa muito alta em cima dos ETFs, que para mim não justifica toda essa maravilha toda. E para você ver um efeito prático acontecendo de muito capital entrando no mercado, cara, o ETF precisa ser aprovado, precisa ser negociado, as pessoas precisam gerar interesse, ter interesse em cima do fundo de investimento para aí sim o dinheiro entrar no mercado. Então são várias etapas, a gente nem chegou a ser aprovado. Então, entendendo isso, o mercado cria muita expectativa. A maioria do mercado de cripto é muito emocionado, os investidores são mais emocionados, porque é um mercado muito mais volátil. Então qualquer notícia vai permitir uma mudança de preço mais forte. Então entendendo isso, cara, essa expectativa, quando você tem uma quebra dela, acontece exatamente o que aconteceu agora. O resultado não podia ser diferente. 500 milhões de reais em bitcoins são liquidados após a SEC classificar pedidos de ETF como inadequados. Então numa porrada dessa que você viu o mercado caindo 5%, muita gente que já estava se posicionando para surfar uma alta foi liquidado. O mercado voltou, pegou stop, pegou ponto de liquidação, acabou com a margem do cara, o cara rodou. Eu achei muito interessante essa notícia falando o Bitcoin reage de forma exagerada quando a SEC retorna registros de ETF e preço do Bitcoin cai 6%, na verdade foi 5%. Então, realmente, o mercado foi exagerado demais nisso. Por quê? Porque existe expectativa em cima. Agora imagina se esses ETFs forem reprovados, não, forem rejeitados. É capaz de muita gente mudar completamente o viés. Tava acreditando que ia subir alta pra caramba e o negócio cai. E, na verdade, quando a gente fala de gráfico, fala na ação do preço, o que vai acontecer no preço em cima dessas notícias, a gente tem que tomar alguns cuidados que eu vou passar para você agora. A primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é no padrão de equilíbrio que está se formando no Bitcoin. Ao mesmo tempo que esperamos uma construção de um pivô de alta aqui no gráfico de 30 minutos já serve, nós queremos que ele forme fundos ascendentes e comece a buscar a zona inicial que ele fez, a primeira queda ali mais ou menos uns 31 mil dólares. Agora, é o seguinte, em relação à tendência atual do Bitcoin, que a gente precisa ficar completamente esperto também, bom, a tendência segue o quê? Praticamente um lateral. O mercado está trabalhando em um range aqui super tranquilo e essa queda não desconfigurou completamente o que a gente está vendo. O que ainda permanece sendo, por incrível que pareça, um padrão de continuidade de alta. Então, quando você tem um movimento muito forte acontecendo no mercado, ele precisa de um tempo para quê? Para dar uma folga no RSI, no índice de força relativa, nos indicadores, dar uma esfriada e, além disso, dá tempo para novas pessoas criarem novas posições, gerarem mais liquidez para o mercado, que aí sim ele vai ter mais facilidade de continuar a sua tendência. E aqui a gente estava tendo um triângulo simétrico também, para você ver como que esse padrão é completamente normal, completamente... Cara, toda hora aparece isso aí depois de um movimento muito forte. E o principal, né? Ele fez um rompimento para cima, fez um rompimento para baixo e agora ficou no meio do caminho aqui, nessa figura horrorosa que eu desenhei. Então, a questão é, sim, ele vai buscar os 31 mil dólares, na minha opinião vai romper. Vejo que isso pode acontecer semana que vem, tá? Nesse final de semana, uma chance até que razoavelmente alta dele buscar isso aí, mas queria ver, a partir de segunda-feira, ele buscando ali acima dos 31 mil dólares, com alvo em 32, 33 ou 35 mil, para aí sim iniciar uma retração e uma tendência lateral até o final do ano. Já tô falando isso com vocês, ó, já tem bom tempo. Desde 2022 eu venho alertando que o Bitcoin tem esses alvos, então já tem vários meses que eu tô insistindo
visão de mercado. É extremamente importante que você me siga, se inscreva nesse canal, me siga no Instagram, @DougTadeu. É muita informação que você precisa e eu posso te falar com toda a convicção que eu passo o conteúdo mais sério aqui e que mais faz sentido para você, tá? Não é sendo desumilde nem nada, mas é a verdade. Beleza? Então vamos entender esse mercado, vamos ganhar muito dinheiro e ficar esperto em qualquer detalhe, afinal informação é dinheiro pra gente. No mais, muito obrigado por ficar comigo até aqui, tamo junto.